Senhor, por favor, abra a palavra do Senhor no texto que nós, inclusive, já lemos esta manhã e que é o texto de. Aliás, nós lemos. Qual foi o texto que nós lemos? Em João 8, não é? João 8,12, isso mesmo, João 8,12. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Um texto bem conhecido, todos os irmãos sabem de cor. João 8,12. Amém? Diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oremos mais uma vez, Pai amado, pela graça e misericórdia do Senhor, nos concede entendermos a Tua palavra e colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém. Vamos para ficar sentados, amém? Nesta manhã de domingo, finalizando esta série sobre o valor da reforma, nós vamos abordar o tema luz sobre as trevas. Amém? Nós estamos abordando então hoje luz sobre as trevas, finalizando esta série. Como nós já temos feito no passado, nós vamos finalizar a série tomando e participando da ceia do Senhor, como os irmãos já sabem. Receberam essa informação durante a semana. Amém? É para nós importante nós referirmos, especialmente nesta altura do ano, como já foi mencionado aqui esta manhã, como as trevas vão predominar, ou não vão predominar, porque nós somos a luz, mas como as trevas vão tentar reinar ao longo desta semana, especialmente na quinta-feira. É bom que na quinta-feira os homens vão estar reunidos a falar sobre aliança, né? Louvado seja o nome do Senhor. E vamos orar. Amém? Vamos ficar em oração esta semana. Nós somos a luz que precisa de vencer as trevas e vencerá as trevas porque somos a luz. Amém? E a luz é mais forte do que as trevas. A luz é Jesus. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. É interessante pensarmos na reforma como aquela frase emblemática que sempre nós referimos nesta altura do ano, que eu estive à procura, na verdade, em inglês, e ela aparece muito mais, é muito mais evidente em português, que é aquela frase: quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz das velas, o justo viverá pela fé. Esta frase refere-se a Martinho Lutero. Eu não sei se os irmãos sabem, eu descobri isto há pouco tempo, que aquela vela ali ao lado da Bíblia, na verdade, representa isso. É isso que estava no coração e na mente da irmã Sandra quando colocou a vela ao lado da Bíblia. Era esta frase. Quando tudo parecia perdido, um homem, Lutero, lê à luz das velas, porque é dentro lá dos mosteiros essa ideia que fica, aquele texto bíblico é repetido várias vezes nas Escrituras: o justo viverá pela fé. Luz se fez no meio da escuridão, a reforma aconteceu e hoje, até hoje, milhares de pessoas, homens e mulheres, vieram à luz da verdade bíblica, porque Deus usou a reforma. Não foi a reforma que trouxe luz. Não foi a reforma que originou a luz. A reforma foi o mecanismo, o meio que Deus usou para que a luz das Escrituras, da verdade, da salvação, de que o justo viverá pela fé e não pelas obras, viesse a ser divulgado, e Deus tem usado isso até aos nossos dias. Então, meus amados irmãos, é muito importante nós referirmos, especialmente num contexto hoje que os reformados se tornaram quase um movimento intelectual, uma coisa assim que não é esse o objetivo. O objetivo é que nós pegamos nessa ferramenta que Deus usou há mais de 500 anos e a usamos hoje para sermos lembrados e nos lembrarmos a nós próprios de que a luz predomina sobre as trevas. E é tão interessante pensar nisso, meus irmãos, que o dia da reforma, quando as 95 teses foram lá pregadas na porta lá da igreja, foi precisamente 31 de outubro. O dia em que hoje é celebrada as trevas. O dia que hoje se celebra o Halloween. Nós temos um dia de grande celebração, amados irmãos. Não é porque a gente precisa de uma coisa que substitui o Halloween, que nós temos Jesus. Amém? Nós não precisamos de nada para substituir nada. Mas na verdade é um dia para nós referirmos e lembrarmos a luz e não as trevas. O dia em que ficou marcado pelo dia da reforma. Amém? E devia ser feriado nacional, não é?
Brincar, irmãos. Mas é um dia para nós lembrarmos, não é? Só um convite para os irmãos tirar o dia fora. Não, mas é um dia para nós lembrarmos, amém? É um dia para nós lembrarmos e selarmos em nossos corações a importância. Então, quando o mundo começa aí a fazer essa decoração toda aí, ridícula, de celebração de morte, de trevas, de tristeza, nós celebramos e lembramos, e por isso que nós dedicamos sempre o mês de outubro inteiro para celebrar a luz, Jesus, a glória da salvação. Meus amados irmãos, temos nós muito mais que celebrar do que o mundo. Eu particularmente, os irmãos sabem que eu gosto do outono. Eu gosto das decorações do outono, eu acho o outono lindo, eu acho as folhas bonitas, eu acho tudo extraordinário. Mas mais do que isso, irmãos, faz-me lembrar de que lá tantos anos atrás, em meio das trevas e da escuridão, Deus usou, e nós vamos aprender mais sobre isso hoje na Escola Dominical. A Escola Dominical vai ser destinada à história da Reforma. Nós aqui estamos a falar a palavra de Deus, usamos a Reforma só como um instrumento, como uma ilustração, mas como nós lembramos, e vamos lembrar como Deus operou em meio às trevas. O texto da palavra do Senhor, vou pedir cá para a sua Bíblia, em Efésios 5, 8 a 14. Pode ficar sentado do jeito que está, nós vamos acompanhar este texto. Efésios 5, 8 a 14, foi o devocional desta semana, quinta, sexta e sábado. A propósito, irmãos, tem o boletim na vossa mão, podem usar aí o boletim e acompanhar os textos que estão no boletim, se ficar mais fácil, amém? Mais uma vez, obrigado, irmã Marta e irmão Juliano, por tratarem disso. Trabalham aí a traduzir e a trazer para os irmãos, mas fica tão mais simples, especialmente quando o sermão é temático, amém? A intenção é, quando sempre que o sermão é temático, você possa ter um boletim para você perceber que ele não é só temático, ele é expositivo de alguma forma, é para ajudar o irmão a acompanhar. Quando o sermão é expositivo, normalmente não fazemos, a não ser que haja uma razão especial, amém? Efésios 5, 8 a 14, vamos ler o versículo 8 a 10. Depois seguiremos. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Vamos parar aqui e já continuamos a ler. Antigamente, meu amado irmão, minha amada irmã, você era trevas. E não se convença que você era luz, que você não era. Tudo que você fazia era nas trevas, você fazia em pecado, a sua natureza pecaminosa tinha tomado conta da sua mente e do seu ser, e tudo que você fazia era em função dessa sua natureza pecaminosa. Mas isso era tempo do passado. Talvez você no passado celebrou o Halloween. Talvez no passado você celebrou trevas. Se você é, pelo menos se você é português, você celebrava lá no tempo do passado, se você não era cristão na sua infância, você celebrava aquele dia do 1º de novembro, não é? O dia de todos os mortos, o dia de todos os santos, ou qualquer coisa assim. Que é precisamente a mesma celebração, e eu acho que no Brasil também tem isso, sei que alguns lugares do Brasil têm, não sei se tem todos, que é precisamente a mesma celebração do Halloween, não sei se você entendeu isso. Que é exatamente a mesma celebração do 31 para o dia 1 de novembro, é a mesma coisa, é a mesma celebração, só em culturas diferentes ela é celebrada diferente. Naquela altura, se você, outra vez, se você é português e se você, talvez dependa não sei se como é em todo o Brasil, mas as pessoas iam aos mortos, iam aos cemitérios e faziam toda aquela peregrinação, aquela coisa toda. Isso é coisas das trevas, irmãos. Isso não é para si mais. Você fazia isso no passado. Se você chegou aqui aos Estados Unidos ou cresceu aqui nos Estados Unidos e talvez você veio a Cristo mais tarde, você também fazia essa celebração aí, ridícula, de festejar a morte, de trazer a morte. Amados irmãos, a morte não é normal. A morte é uma anomalia. Não é normal morrer. Eu queria, irmãos, que nós entendêssemos isto, e porque é que nós não celebramos a morte, e porque é que nós somos totalmente contra o Halloween, e todo esse tipo de bruxaria que é celebrada, e todo tipo dessa celebração que é celebrada, meus amados irmãos, porque não era para nós enfrentarmos morte alguma. A morte é o seu salário do pecado, é a morte é uma consequência do pecado, é uma consequência das trevas, e não significa que aquele que peca morre só porque pecou, senão já teríamos morrido, porque todos pecamos, mas é uma sequência. Quando Deus criou o ser humano era para ele viver eternamente. É por isso que depois da morte, ou tem vida eterna ou tem condenação eterna.
E muita gente quer reduzir isso, e às vezes até já tenho ouvido até bons teólogos tentando reduzir isso e dizendo que o inferno não é para sempre. Não, meus amados irmãos, o inferno é para sempre porque o ser humano foi criado para viver eternamente. E porque a ofensa, o pecado é contra um Deus eterno. Meus amados irmãos, nós não celebramos a morte. Aliás, é costume até entre os cristãos, quando alguém morre, fazer uma celebração de vida, não é? Lembrarmos a vida da pessoa. Claro que choramos pela morte, nos sentimos pesar pela morte, que é melhor do que nós sabemos esta semana como isso é, em casa. Mas celebramos e lembramos e pensamos e lamentamos. Mas não fazemos disso uma festa. Nós não somos trevas. Nós não vivemos nas trevas. Nós rejeitamos as obras das trevas. Nós não participamos das obras das trevas. Porque nós agora vivemos como filhos da luz. Há uma razão especial, muito, muito maior que nós próprios, para vivermos a vida que Deus nos deu e nos alegrarmos nela. É tão triste quando eu vejo um crente lamentar-se da vida que tem. É tão triste. Meus amados irmãos, eu não estou a dizer que não tem dificuldades e lutas, é claro que tem. Vem coisas à nossa vida que a gente não queria. Vem dificuldades que a gente não queria. Alguns irmãos aí não queriam que viesse o inverno. Outros estão lá 7, 8 meses à espera. A maioria de vocês não queria que viesse o inverno. Não vou usar o púlpito para dizer que vocês estão errados, mas estão. Mas está tudo, ninguém queria o inverno. Mas vai chegar. Isso é a dificuldade na sua vida. Às vezes o inverno da vida. As lutas, as dificuldades que ninguém quer. Mas isso não significa que o crente não tenha alegria e se satisfaz na vida que Deus lhe permite ter. Celebramos a vida, Jesus é a luz, a vida. E olha o que diz o texto, pois o fruto da luz, aquele que está em Cristo, e ele tem bondade, justiça e verdade. Você percebeu que foi reduzido aqui, foi sumarizado aqui, ou resumido aqui, as 9 características do fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, unidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Resultado de uma vida que está na luz, ela demonstra a luz que nele habita. E é notório. Porquê que é notório? Porque antes estava em trevas. Como é que você sabe que é salvo? Porque você agora não vive mais como um filho das trevas, você vive como um filho da luz. O fruto do Espírito é espontâneo, ele demonstra e ele revela que você é salvo. Agora, o versículo 10 nos desperta a que nós aprendamos a discernir o que é agradável a Deus. É agradável a Deus vestirmos-nos como um fantasma ou como um morto e andar aí atrás de uma festa pagã, diabólica, com origens terríveis? Poderemos falar mais sobre isso na quarta-feira, se algum irmão que será realmente, na verdade, a quarta-feira o nosso culto, a nossa reunião será precisamente para conversarmos sobre isto. Isso é agradável a Deus? É agradável a Deus que você, daqui a umas semanas você vai decorar a sua casa com coisas de Natal, mas no lugar delas, agora você põe a morte, o Satanás, o diabo, os demónios? Eu tenho tanta dificuldade, irmãos, e nisso. Por exemplo, vindo para a igreja, passando por esta rua ali, casas bonitas, tudo enfeitado com a morte, com demónios, com esqueletos, e daqui a umas semanas você vai passar, está tudo bonito a celebrar o Natal, no mesmo local. Celebramos as trevas e depois celebramos a luz? Não, não, discirna o que é agradável a Deus. Permita-me um conselho. Se você tem criança no sistema público, não envie as suas crianças à escola dia 31 de outubro. A igreja pode providenciar para si um documento, por causa da sua fé, as suas crianças estão dispensadas. Louvado seja Deus que ainda podemos fazer isso hoje, não sei por quantos mais anos, mas hoje ainda podemos. Você não é obrigado a mandar o seu filho para a escola no dia 31 de outubro. Você não é obrigado. Você tem essa proteção. Você pode usar esse dia. Você pode levar um documento hoje mesmo aqui da igreja. Fala com alguém da diretoria que lhe passa o documento aí. E você leva e entrega na escola. Assim, por causa da sua fé, o seu filho não vai atender esse dia na escola por causa da celebração, que de certeza que vai estar lá de algum jeito.
Você não precisa de celebrar. Discerna o que é agradável a Deus. Discerna o que é bom. Não participe das obras das trevas. Meus amados irmãos, as obras das trevas estão de tal maneira que você vai encontrar aspirador e bolacha o ano todo, não é só agora, com menções ao diabo, a demónios e a Satanás. Tem uma marca de aspirador, literalmente, que é devil. Não tem? Tem uma marca de cookie que é precisamente devil. Meus amados irmãos, quando nós vamos no supermercado, eu não estou a dizer que as bolachas estão endemoninhadas, tá? Nem estou a dizer que o aspirador está possuído, vai aspirar tudo sozinho. Não estou a falar que os irmãos se calhar é de comprar. Mas não, meus amados irmãos, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu não participo dessas obras das trevas. Tem uma série de empresas que foram bloqueadas lá em casa por opção nossa. Não estou a dizer que você tem que fazer assim, mas discirna, veja o que é agradável a Deus e o que não é. Onde é que vai o seu dinheiro? O que é que você compra quando vai no supermercado? Que tipo de loja você vai? Tem lojas que em nossa casa já foram bloqueadas, nós não vamos. Não participo. Não ponho lá o meu dinheiro. Não sei por quanto tempo mais poderemos fazer assim, irmãos, que as coisas estão de mal a pior. Mas há coisas que não. Não. Eu posso tomar café noutro lugar, eu não tenho que ir àquele lugar que, pela primeira vez, teve uma casa de banho para homens e mulheres juntos. Não preciso ir lá. Eu não preciso deixar o meu dinheiro nesse café. Eu posso ir ao Dunkin' Donuts, eu posso ir a outro qualquer, eu posso ir ao 7-Eleven, eu posso ir a outro qualquer. Eu não preciso ir àquele que pela primeira vez, e isto há mais de 10 anos, irmãos. Há mais de 8. Que eu entrei pela primeira vez, o primeiro lugar onde eu entrei, que tinha uma casa de banho para homem e mulher juntas, foi o Starbucks. Eu nunca mais, eu não vou. Eu me recuso. Foi o início. Uma empresa desse tamanho. Não estou a dizer que é pecado tomar Starbucks. Estou a dizer que eu, por opção, não faço. Nós em casa não fazemos. E era o meu café preferido. Além disso, é like a $5 coffee. Era na altura, já era quase isso. Por opção, mas eu não estou a dizer, irmão, que você está a pecar se você for ao Starbucks, tá? Eu só estou a dizer, tenha discernimento, veja o que você deve fazer e o que não deve. Veja o que você deve, pense no que você faz. Amém, irmãos? É o que diz o texto. Discirna e faça o que é agradável ao Senhor. Não dá para fazer tudo, não dá para pensar tudo, porque vai ter sempre qualquer coisa, mas há coisa que é muito evidente. Meus irmãos lembram, não é? Primeira vez que você entrou no Starbucks, você ia ao Starbucks, foi há muitos anos atrás. Foi a primeira empresa a ter casa de banho para ambos os sexos, a mesma. Nos lojas que tinha homens e mulheres, eles mudaram o sinal e puseram as duas juntas. E isto, irmãos, eu penso que há 8 anos atrás, ou mais. Muito antes de tudo isto, de todo este sistema woke, foram aqueles que deram o primeiro passo. O Senhor nos ajuda, irmãos, a discernirmos. A discernirmos. Versículos 11 a 13 diz assim: não participem das obras infrutuosas das trevas, antes exponham-as à luz. Foi o que eu acabei de fazer. É expor à luz as obras das trevas. Fala as coisas. Há dias estive em Filadélfia num trabalho da empresa e precisamente falou-se de café, falou-se de Starbucks e eu expus à luz as obras das trevas. Eu disse o que eu acabei de dizer aqui agora no púlpito, só com mais detalhes, porque estou no púlpito. Exponha à luz, mostra a verdade. Não adianta falarmos em segredo uns com os outros, precisamos de usar as oportunidades que Deus nos dá para expormos à luz as obras das trevas. É errado, porque é que é errado? Porque a palavra de Deus diz assim: exponha, seja um atalaia, seja usado por Deus. Nós temos que parar com esta ideia de que a igreja é calada, a igreja fica de 4 paredes, o mundo continua a fazer todas as decisões que quer e nós não temos voz. Parar com isso. Só quando começaram intensivamente apoiando e incentivando a matar bebés é quando a igreja começou a falar. Devia ter sido lá no início. Batalhar contra as obras das trevas. Batalhar contra. E depois diz o texto assim: não participem das obras infrutuosas das trevas, antes exponham à luz. E aqui o não participem é não participem de qualquer jeito. Inclusive com o seu dinheiro, como você compra coisas. Não participe. Se oponha. Rejeite. Essa é a realidade.
Se todos fizessem, se todos aqueles que se auto-intitulam cristãos neste país tivessem bloqueado determinadas coisas desde o início, elas hoje não existiam, porque não havia fundos para continuar. Elas hoje não teriam valor. Mas não, meus amados irmãos, temos-nos ficado quietos e esperando que o governo, que é ímpio, faça qualquer coisa. Sério, irmãos? Votamos cada 4 anos achando que isso vai fazer a diferença? Não é que isso não vai fazer a diferença, não é que isso não é importante, mas há muito mais a fazer. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Meus amados irmãos, se você fosse atrás no tempo e contasse a Martinho Lutero que no tempo de hoje tem estabelecimentos com casas de banhos para ambos os sexos, como Sodoma e Gomorra, e crentes não tenham nenhuma dificuldade nem sequer em pensar nisso? Meus amados irmãos, é vergonhoso. Eu disse 500 anos atrás, há 50 anos atrás, irmão. Se você tem mais 50 anos, eu tenho menos. Mas quando eu vou atrás, há 20 aqui atrasado, eu estava a falar com um colega descrente e ele estava a tentar me convencer sobre a questão do aborto e do transgênero e isso tudo. Eu disse a ele, ele é da minha idade, exatamente da minha idade, eu disse assim, há 20 anos atrás, esta conversa não existia. E ele olhou para mim, eu disse, nós teríamos esta conversa há 20 anos atrás. Quando nós, na altura, teríamos 27 anos. Nós teríamos esta conversa há 20 anos atrás. Esta conversa que estamos a ter aqui agora há 20 anos atrás não existia. Meus amados irmãos, há conversas hoje que nós temos que antes do Covid não existia. O Covid foi usado por Satanás, com permissão divina, para destruição, para condenação, porque há coisas que hoje aceitamos como normais que naquela época, há poucos anos atrás, não eram nem conversa. Meus amados irmãos, é vergonhoso a condição em que vivemos hoje. É vergonhoso. É ridículo. Diz, o meu filho estava a falar comigo que teve a maior dificuldade em entender se uma determinada pessoa que trabalha com ele, se era homem ou se era mulher. É vergonhoso. Não é vergonhoso que ele não consiga entender. É vergonhoso que vivamos numa sociedade assim e é ainda mais vergonhoso quando a igreja fica calada diante da impiedade. E não combate a impiedade naquilo que pode. Sempre claro, com a intenção de amar, com a intenção de pregar o Evangelho, com a intenção de restaurar vidas, não com a intenção de condenação, não com hostilidade, mas com a intenção de ganhar para Cristo. Mas para ganhar para Cristo temos que falar o que está errado e temos que nos opor ao mal. Não ficar calados. Não aceitar tudo, não achar que está tudo bem. Como é que você vai ganhar alguém para Jesus assim, com essa passividade, sem mostrar a diferença? É por isso que cada vez tem mais igrejas a fechar, é por isso que cada vez tem menos crentes, cada vez tem uma fé mais alargada, porque cada vez estamos mais fracos e com menos entendimento. Olha o que diz o texto. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Você já entrou em casa, tudo escuro, e porque você sabe onde está o interruptor, não é? Sua casa, você abre a porta e você normalmente está perto da porta na nossa casa está mesmo ali. Você abre a porta e a primeira coisa que você faz é ligar a luz. Está tudo escuro, você ligou a luz, ficou visível. Assim é a sua vida diante do mundo de impiedade, é assim que deve ser. O crente chegou, trouxe a luz sobre todas as coisas, revelando toda a impiedade, todo o erro, com a intenção de resgatar almas do inferno para a salvação. Amando o pecador, mas completamente condenando o pecado. Amando a pessoa que comete essas coisas, desejando que ela seja salva, mas sempre rejeitando as obras das trevas. Não confunda. Não é para ser por ali, é para ir a destruir. Não é que não dá vontade, mas não faça, porque você estaria pecando também. Não é chegar aí fora e começar a partir todas as coisas do Halloween, mas é anunciando a verdade que é Cristo, é representando e mostrando Jesus na sua vida, é mostrando que é erro, mas mostrando a verdade, trazendo para a verdade, amando, cuidando, ficando com a pessoa, anunciando e transmitindo a verdade do Evangelho. É esse o nosso chamado. Versículo 14 diz assim: por isso é que foi dito, desperta,
ou tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Oh, meus amados irmãos, se o Espírito Santo nos despertasse esta manhã, se o Espírito Santo nos despertar esta manhã, porque estamos meio adormecidos, se Cristo nos levantar dentre os mortos em pecado, os mortos em erro, os mortos em corrupção, e Ele resplandecerá sobre nós, e muitos verão a luz. Precisamos de um avivamento, amados irmãos. Precisamos do mesmo avivamento que se viveu nos Estados Unidos, em Jonathan Edwards, que se viveu lá com Martinho Lutero, que se viveu em Jerusalém no primeiro século. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. Mas nós precisamos ser despertados. A igreja precisa ser despertada também. A igreja precisa ser incomodada. E eu oro para que Deus nesta manhã nos incomode a nós aqui. Não nos faça sendo passivos e achando que tudo está bem e achando que é assim mesmo. Eu já ouvi tanta gente a dizer assim: mas agora os tempos são muito difíceis, agora os tempos são muito trabalhosos. Então trabalhe, ponha mais esforço. Não é assim? Não é assim com a sua vida? Quando você fica mais apertado de trabalho, você trabalha mais, não é? Até na sua vida secular. É isso que você tem que fazer. Sim, irmãos, os tempos são trabalhosos, sim, irmãos, os tempos são difíceis, então trabalhemos mais, esforcemos mais, temos que nos esforçar muito mais que a geração anterior, e eu vejo é menos esforço que a geração anterior. Nos tempos são piores do que os de Lutero, nós temos de trabalhar ainda mais que ele, mas eu vejo cada vez menos. Oh, Senhor, desperta-nos esta manhã. Mas, irmãos, uma das frases que saiu da Reforma, e deixamos a última frase para a última parte da série, aquela frase que ficou tão célebre em todas as formas, que manteve desde o latim: Ecclesia semper reformanda est, ou Ecclesia reformata sempre reformanda. Que não significa nada mais, perdoem o meu latim que deve estar tudo errado, mas nada mais significa do que aquele texto em 1 Pedro 2,5, que diz assim: vocês estão bem sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus diz assim: não tem nada a ver com o versículo, com a frase, tem tudo a ver. Meus amados irmãos, a igreja reformada, sempre reformanda, esta significa que a igreja precisa de continuar-se a reformar, ela precisa voltar aos inícios. Muita gente entende isso como a igreja precisa de se atualizar aos tempos modernos. Não é isso que significa. Reformanda significa que ela precisa voltar atrás, ela precisa voltar aos princípios bíblicos, ela precisa manter os princípios bíblicos, ela precisa do solo à escritura, do total à escritura, ela precisa do solo aos Cristos, ela precisa do solo Dio glória, do solo gratia, do solo fide, precisa de voltar aos princípios bíblicos para que nós sejamos usados como pedras vivas na edificação de uma casa que é o corpo de Cristo. A glória do Senhor manifesta nesta terra. É tempo de voltarmos às Escrituras, é tempo de sermos despertos do sono, é tempo de nos voltarmos para Deus, de clamarmos, de fazermos a diferença, de estabelecermos o reino de Deus conforme o Senhor deseja que seja. É tempo de nos voltarmos para o Senhor. Meus irmãos, não temos o nome de reformado só porque parece bonito, mas sim, aliás, tem sofrido fortes ataques, não é? Nestes últimos tempos, inclusive estes últimos meses, muitos ataques contra a igreja reformada no seu todo. Mas, irmãos, a razão pela qual nos identificamos como reformados é porque sabemos que precisamos de voltar sempre à palavra de Deus, sempre aos pés do Senhor, sempre a Cristo. Precisamos que o Senhor opere em nós. Precisamos de ver a glória do Senhor manifesta. Que o Senhor nos ajude esta semana, meus amados irmãos. Em meio a trevas você ser luz, condenando as obras das trevas, vivendo para o reino do Senhor, revelando quem é o seu Senhor e o seu Salvador, revelando Cristo, revelando o Senhor de toda a glória. Seja corajoso, meu irmão, minha irmã, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, e faça a vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, e esperando e desejando que esta série tenha trazido benefício para a vida dos irmãos, como trouxe para a minha vida. Foi um lembrar, como dizia o nosso irmão Sweetman na quarta-feira, que bênção, não é?
como ele disse, que não nos trazia nada de novo, mas nos estava lembrando de tudo aquilo que a gente já sabe. Assim é. É esse o objetivo com estas séries no mês de outubro. É lembrando aquilo que a gente já sabe. Mas precisamos ser lembrados, porque tendemos-nos a esquecer. Porque a escuridão aumenta e quer apagar a luz. Mas maior é a luz que está em nós do que a escuridão na qual o mundo vive. Vamos orar juntos. Senhor amado, louvado e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Agradecemos, Pai, esta manhã a palavra do Senhor, pedindo que o Senhor possa colocar em nossas vidas este desejo e nos desperte esta manhã do sono, nos desperte da mordidão espiritual, dessa confusão que às vezes vivemos, dessa escuridão que parece querer prevalecer, e nos ajude a voltarmos para Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque não temos feito o nosso papel. Por quantas vezes não discernimos entre o bem e o mal, não discernimos o que está certo e errado, e deixamos as trevas se levantar quando deveríamos opor e deveríamos puxar para trás. Perdoa-nos, Pai. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas esta manhã. Que ao participarmos da ceia do Senhor o possamos fazer dignamente. Que o Senhor esteja sobre nós. Ao Senhor damos glória e exaltação, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Nós vamos... Já não estamos a gravar, certo? E nós vamos passar à ceia do Senhor. Amém? Nós vamos passar à ceia do Senhor. Vamos parar a transmitir agora. O presbítero Márcio vai ler o texto.